Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para debater um pouco essa questão aí, muito crítica em relação à escolha do treinador do Flamengo, né? Já decidido, conforme informações trazidas aí pelo Caí Mota, pelo Vene Casagrande, né? O contrato já assinado com Paulo Souza. E a gente vai debater aqui, porque o que acaba acontecendo? Tem muitas pessoas, às vezes, que acabam julgando as outras sem o conhecimento de causa, sem saber interpretar o que você fala, né? E é uma coisa que é muito complicada, né? Porque hoje muitas pessoas acabam tendo, né, uma dificuldade para interpretar certas situações, tá? Então a gente vai falar sobre isso, que a torcida está revoltada com a escolha do Paulo Souza, sobre a questão do Jorge Jesus, né, que poderá pintar no Atlético Mineiro, né? Informações aí trazidas primeiramente pelo Júlio Miguel Neto, que o empresário do treinador estaria em Belo Horizonte, estaria no Brasil, e aí poderá acontecer essa negociação. Mas a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre tudo aqui, né, que envolve toda essa bagunça que está sendo aí a viagem da diretoria do Flamengo a Portugal. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do telefone na descrição do vídeo para que você possa receber todos os links Deco SRN em primeiríssima mão. Vamos lá, nação, só para ficar muito bem claro o que eu falo, tá? Porque às vezes parece que não é claro o que eu falo, né? Eu sou um crítico ferrenho do que vem acontecendo ultimamente com o futebol do clube. Foi totalmente contrário à antecipação da renovação de contrato da geração 85, para mim feito de maneira precipitada, né? De maneira estranha, porque o ano ainda não havia acabado, tinham jogadores ainda machucados, voltando de lesões, sabendo que a idade deles, avançada, poderia sim, no ano posterior, no caso no ano de 2022, não trazer, né, performance ao Flamengo, né, competitividade ao Flamengo, e no final do ano demonstrou isso, né? Felipe Luiz não aguentando a final da Libertadores, apesar que seria o único que renovaria o contrato. Diego Ribas mais no DM do que em campo. Diego Alves também, sim, lesões, né, para um goleiro, né? O número de lesões os quais ele teve foram várias, foram bastante, né? Logo depois da perda do título da Libertadores, ele sentiu contra o Ceará, né? Essa é uma questão. A questão também da preparação física do Flamengo. Como foi montada a preparação física do Flamengo, né? Com profissionais não capacitados à altura do Clube de Regatas do Flamengo, né? Essa questão me machucou demais, né? Uma questão que me irrita demais quando eu penso nisso tudo, porque a comissão técnica faz toda a diferença. A gente viu a comissão técnica do Jorge Jesus em 2019, como fez toda a diferença para o Flamengo, campeão de tudo, né? E a questão do departamento médico, os jogadores demoravam para voltar, né? Muitas coisas erradas ali no departamento de futebol, né? Também a manutenção do Renato Gaúcho, que poderia ter sido demitido naquela eliminação para o Atlético Paranaense, né? Aí ficaram nessa de não mudar nada, ainda manter um auxiliar, que com todo respeito ao Mauricinho, mas não tem condições, né, de ser um auxiliar permanente, na minha visão, né? Tá muito aquém do que o Clube de Regatas do Flamengo precisa. Então, o trabalho pífio feito em 2021 pela parte do futebol, sem contar a questão, né, que a gente fala da CBF com o Flamengo, como fomos prejudicados, que o Flamengo precisa estar forte junto à CBF no ano de 2022, senão teremos problemas seríssimos. Eu canso de falar isso aqui para vocês, para quem acompanha o meu trabalho, e canso de falar que o Marcos Braz não poderia estar à frente do futebol do clube em 2022. Falei isso aqui, canso de falar, correto? Ele foi para a Europa, tinha vários nomes a serem debatidos, a serem colocados em prática, dentre eles o GE havia trazido a informação que 3 nomes prioritários eram Paulo Fonseca, Carvalhal e Paulo Souza, para surpresa de milhares de pessoas que não conheciam o treinador e muitos ainda nem o conhecem direito, correto? Então, na minha visão, naquele momento, conhecia menos do que eu conheço hoje. Um treinador, né, que, na minha visão, pior do que o Paulo Fonseca e também o Carvalhal.
tá? Carvalhal é um treinador, então, que eu acompanhei bastante, assim como o Fonseca, mais do que o Paulo Souza, né? O Fonseca, então, tá ali entre escalão primeiro e segundo da Europa, ok? E aí, eles foram para a Europa, ainda pintou o nome do Vitor Pereira, mas estranhamente também não conversaram com o treinador. Todo mundo ficou preocupado porque o primeiro nome a ser levantado para uma reunião foi o do Paulo Souza. Isso causou estranheza, mas debateram e falaram que aquilo ali não havia certeza que seria o escolhido, mas pelo jeito foi. Eles quiseram escutar primeiro o Paulo Souza para ter mesmo as impressões que eles imaginariam que teriam e gostaram bastante e deixaram tudo alinhavado, né? Esperando qualquer momento alguma situação com o Mister, que não apareceu, né? O Flamengo errou, né, na questão de não ter ido em outras opções melhores? Concordo. Na minha visão, o Flamengo deveria, depois do Natal, conforme divulgado, que o Vitor Pereira conversaria sobre o futuro dele logo após o Natal, né? Pelo jeito, antes do Natal já haviam escolhido o Paulo Souza, né? E naquele momento já assinado um pré-contrato, não sei, conforme o Eric e o Vene falaram. Ponto, tá? A partir desse momento, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou queimar o cara agora? O treinador, falo do treinador, do Marcos Braz, a gente já havia alertado. Não era para o Marcos Braz estar à frente do futebol em 2022. O Landim errou. O Landim deveria ter ajustado o departamento de futebol. Até numa outra questão que me irrita demais, a questão de amizade com os jogadores, né? Aquilo ali tem que ser profissional. Profissional. A cobrança tem que ser a máxima possível. A máxima possível. Mas não é o que a gente via. A gente via alguns problemas com o Gabriel sempre passando a mão na cabeça, né? Aí sai jogador de campo, faz cara amarrada para o treinador. Ou seja, o treinador não tinha moral nenhuma com esse jogador. Os jogadores eram maiores do que o treinador. Aconteceu o que vimos no final da Libertadores, né? Time totalmente desinteressado. Parecia que só o Palmeiras estava jogando uma final de Libertadores. Ou seja, comando zero no departamento de futebol, né? E aí houve a escolha do Paulo Souza, conforme falamos aqui, correto? Se o Marcos Braz errou, né, escolheu o pior dentre eles, ele vai ser cobrado sobre isso, mas eu não acho correto, nesse momento, já queimar o Paulo Souza. Ele é o treinador do Flamengo hoje, gente. Eu só posso criticá-lo ou elogiá-lo quando ele entrar dentro de campo. Aí são outros 500. Trazer resultado vai ser elogiado, não trazer vai ser criticado. E ele vai ter uma responsabilidade a mais, porque foi a escolha do Marcos Braz. Porém, sobre a questão do Mister, nunca demonstrou também interesse em voltar para o Flamengo, tá? E eu não vou ficar passando a mão em cabeça de treinador, ok? Se ele quisesse muito bem estar no Flamengo, ele poderia ter feito um esforço maior. Né? Nítido que parece que jogou para a galera, tá? Volto a falar, não gostei nem um pouco da maneira que ele saiu do Flamengo. Não foi honesto com a torcida do Flamengo. Não foi bacana com a torcida do Flamengo. E não vou passar pano para ele, tá? Sobre a diretoria do Flamengo, eles estão na bola 7. Escolheram dentre as opções a pior. É o treinador do Flamengo, Paulo Souza. Então vai ter meu apoio até a hora de a bola rolar e aí mostrar resultado ou não. Se for bem, vai ser exaltado. Se for mal, vai ser criticado. Vamos pedir a cabeça para ser demitido. Enfim, vai fazer parte do jogo, como sempre foi aqui no canal Deca CRN. Mas eu aprendi uma coisa na vida, que eu não critico e não julgo ninguém sem conhecê-lo direito. Estou conhecendo melhor o trabalho dele agora. O Paulo Souza terá o melhor elenco que ele teve na vida dele como treinador de futebol. Tem ideias boas de trabalho. Peguei algumas entrevistas, como o caso do Otávio, ex-jogador dele do Bordeaux, volante foi do Atlético Paranaense, do Pablo, ex-zagueiro que foi jogador dele no Bordeaux também, ex-jogador do Corinthians, hoje no Lokomotiv de Moscou, né? Alguns comentários de jornalistas de Portugal, enfim, o Rui Malheiros mesmo, elogiando bastante, falando um pouco da ideia tática do treinador. Por que eu não posso dar um voto de confiança para ele? Isso aí quer dizer que eu estou tirando a culpa da diretoria? Não, negativo.
Eu critico e vou continuar criticando o Braz. Volto a falar, o Flamengo tem que olhar para outros empresários. Está agora o Juliano Bertolucci lá junto com o Bruno Macedo negociando o Jorge Jesus com o Atlético Mineiro. Por que o Flamengo só tem que fazer negócio com o Juliano Bertolucci? Por quê? Não existem outros empresários com jogadores melhores que tem o Juliano Bertolucci? Então, gente, são várias críticas que eu faço ao Marcos Braz. Tá? Várias críticas mesmo. Entendeu? Não vou ficar aqui, né, passando pano para ele, não. Mas eu acho injusto, antes do treinador chegar, antes do treinador botar a cara e tá parecendo que quer mostrar muito serviço, e os jogos que eu venho assistindo vêm me chamando a atenção, aí vou falar, os resultados deles são ruins. Mas alguém fala qual era o time da Fiorentina, do Basel, do Bordeaux, era o time de ponta, para ele conquistar títulos importantes? E aí, gente? Hoje ele vai ter um dos melhores elencos do futebol sul-americano. Para mim, o melhor elenco do futebol sul-americano. E tem tudo para dar certo. Vamos tentar, pelo menos no início, abraçar o cara, pelo menos para ele mostrar o cartão de visitas dele, para ele depois criticar. Entendo vários que queriam o Jorge Jesus. Eu queria e achei estranho do Flamengo não ter esperado até o dia 30. Só que isso não faz com que eu não fique chateado com o treinador da maneira que ele saiu do Flamengo. Porque eu coloco o Flamengo acima de tudo e de todos. Sempre. 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 É a mesma coisa que está fazendo mal ao seu filho. Ele virou as costas para o torcedor do Flamengo. Poderia sair, que ele teve problema. Beleza, teve problemas, ok. Mas a torcida do Flamengo não merecia, no mínimo, uma entrevista coletiva dele, falando por que ele saiu? E agradecendo a todo o carinho, e que no futuro próximo ele voltaria ao Flamengo, que seria o único time no Brasil que ele seria o treinador? Aí sim, ok. Aí sim eu ia falar, porra, esse é o cara. Mas ele fez isso? Não lembro. Não recordo dele falar uma vez. Ele sempre com o ego dele lá em cima. Quando ele falava do Flamengo, era para exaltar que o nome dele era exaltado por uma torcida como a do Flamengo. Mas não eram elogios à torcida do Flamengo, e sim ao ego dele. Enfim, sou muito grato ao Jorge Jesus, mas nunca vou colocá-lo acima do Flamengo, como em relação a qualquer outro jogador. Sabe por quê? Quando acabam os jogos, estão eles lá. Estão eles lá tranquilamente, estão nem aí para a torcida. Quem está nos bastidores sabe o que eu estou falando. Vê se alguém fica chateado, fica sem dormir, fica sem comer, quando o Flamengo perde, como perdeu o título da Libertadores. Estão nem aí, cara. Estão nem aí. Quem está aí é o torcedor. Eu me preocupo demais com o torcedor. Tá? E o Flamengo está aí para anunciar o Paulo Souza. E, sinceramente, eu sei que muita gente não gosta, mas vamos tentar abraçar o treinador. E muita gente está julgando o cara sem conhecê-lo direito. Eu sou um dos que não estou julgando tanto, porque eu não conheço 100%. Se fosse um Rogério Ceni, um Renato Gaúcho, alguma coisa do gênero, alguma coisa. Tem até um camarada que comparou o Celso Roth. O Celso Roth eu conheço, Paulo Souza eu conheci agora. Falar de números, de tal, eu vi o estilo de jogo dele, me agradou. Com peças melhores, pode ser que ele renda e renda muito no Flamengo. E aí? Vamos dar esse voto de confiança ao Paulo Souza, não fala a diretoria. Aprendam a interpretar o que eu estou dizendo. Algumas pessoas aí que não sabem interpretar. Ao Paulo Souza, que será o treinador do Flamengo, não a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo a gente vai continuar cobrando. Cobrando profissionalismo, cobrando diretor de futebol, cobrando que cobre dos jogadores também, que respeitem a hierarquia, senão serão punidos. É isso que tem que acontecer. Eles são muito bem pagos para dar alegria à nação rubro-negra. É isso aí, beleza, gente? Então até mais tarde, se Deus quiser, Mengão 20 e meia. Saudações rubro-negras. Valeu, nação, um abraço.